Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos sempre a paz de Cristo. Estamos no nosso quarto trimestre da editora Betel Dominical. O comentarista dessa lição que nós estamos estudando é o pastor que tem nos abençoado a cada semana, que é o pastor Alex de Melo Cardoso. Nós estamos estudando a primeira epístola de Pedro, a terceira carta de João, né, onde a gente tem estudado sobre o instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. E eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, que gosta de mensagens, pregações, devocionais, né? Aqui só falamos de Jesus. Se você compartilha comigo dessa ideia, se inscreva no nosso canal, que é muito importante pra gente, né? E depois você clica no sininho para não perder nenhuma atualização. Além disso, comenta, porque quando você comenta, além de você ativar áreas na sua memória que te ajudam a guardar o conteúdo que é passado, você ajuda outras pessoas que estão chegando e aprendendo com os seus comentários. Isso mostra também se a gente está no caminho certo ou errado. Então comenta, que é importante. E depois compartilha. Se ele for importante, compartilha com muita gente, com quantas pessoas você puder, porque vai nos ajudar a chegar mais longe levando a boa semente. Na lição de hoje, eu tenho uma dica especial para você que é superintendente, de que está querendo motivar a tua classe, ganhar recursos aí, né? Poder pagar as revistas com tranquilidade. Eu tenho uma dica especial que eu aprendi numa igreja que eu visitei aí essa semana, né? A D Vila Nova. Alô, Vila Nova, estive aí pregando. Foi uma bênção, né? E eu aprendi uma técnica lá que vai ser legal para você. Vou compartilhar com aqueles que ficarem comigo até o tópico 3, aí ficar comigo, né? Juntinho, eu e você na presença de Deus. Por falar nisso, pega a sua água, seu café, sua Coca-Cola, chamate, a muqua, que você tiver, o seu chimarrão e o cafezinho, né? Porque eu e você temos um encontro na presença de Deus logo depois da vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, nós já voltamos. E lembrando aí a vocês aí, né, que a gente esteve aí pregando na Vila Nova. Dá uma olhadinha aí. Novo nível! Novos planos! Viu? Foi bênção. E se você quiser também que a gente vá na sua igreja, o telefone está aqui embaixo. Esse telefone, 96-517-2154, é do canal Boa Semente. Você vai falar com a equipe, vai tratar com eles. E quem sabe eu não vou poder te dar um abraço pessoalmente, ministrar a palavra de Deus, que é o que eu tanto gosto aí de fazer. Lembrando que esse canal também é por onde você recebe plano de aula gratuito. Faça parte da nossa comunidade, onde tem professores que fazem planos de aula, chamadas GBD, vídeos para chamar as pessoas para virem, motivarem, técnicas, e tudo isso gratuito. Aqui no Zap, a gente no grupo fechado, só posta só eu e os administradores, tá? E você vai ficar tranquilo. E você só entrar entrou no link, tem a comunidade, aí no grupo em cima, que é avisos. É ali que eu posto o material. Você vai receber todo o conteúdo uma vez por semana, que é o plano de aula gratuito. Se você quiser ajudar a gente, você pode ajudar sendo membro do canal Boa Semente, porque assim você recebe vídeos exclusivos só para você. O link está aqui embaixo. Eu gostaria muito que você fizesse parte dessa família. Também você pode ser apoiador do canal. Se você for membro do canal, é pelo YouTube e tem que ter cartão de crédito. Mas apoiadores podem pagar no boleto, né? Fica mais prático. E você vai ter o plano de aula exclusivo. Toda quinta ou no máximo sexta-feira eu envio para o seu e-mail, que é apoiador, ali o plano de aula que eu preparo junto com a equipe com muito carinho e cuidado, para que eu possa ir
compartilhar com vocês a minha alegria e dar um pouco de retorno, né, para aquilo que vocês nos ajudam, que vocês contribuem. Quem faz esse canal somos nós. Você me ajuda nesse canal todos os dias, curtindo, compartilhando, comentando, me dando palavras de incentivos. Nós não temos grandes igrejas, megas igrejas. Aliás, eu nem estou dirigindo congregações agora. Então, quem faz esse canal e ajuda esse canal é você. É você que me ajuda, que me apoia, que ora por mim, que me incentiva e também me ajuda também financeiramente através dos apoios. Então, quero louvar a Deus pela sua vida e dizer que toda sexta-feira tem um material aí para você. O link também está aqui embaixo, o telefone é o mesmo, 965172154, e você vai ter aí no final, né, o seu cadastramento. Para o Apoie-se, tem um link também do Apoie-se, dizendo seja apoiador. Aí você clica ali. Tá bom? Lembrando que a gente também tem vídeos agora para professores, né, de escola bíblica dominical para jovens, tá? Aí apoiadores de jovens, Boa Semente Jovens, a Poliana, minha filha e o Rômulo que gravam, é muita bênção também, e você pode compartilhar aí com a sua igreja. Como eu estava dizendo, né, eu tive na AD Vila Nova. Pois é, eu tenho uma técnica, né, que eu vou trazer para vocês aí no final. E no dia 26 de novembro eu vou estar na AD Alto Castro, do pastor Rivani Duarte, tá? Do presbítero lá que comanda a EBD, é o meu amigo Tomás, né? E a gente vai estar fazendo um movimento lá com os professores, formação de professores de EBD. Se quiser também formar professores de EBD, comigo que tem uma experiência aí pequena, de mais de 10 anos aí, formando obreiros, formando líderes, formando professores de escola bíblica dominical, entre em contato também. Aonde? No mesmo telefone, né? 96-517-2154, contatos e convites, e a gente poderá levar a equipe Boa Semente aí para a sua igreja. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Pois é, vamos lá. Lição de número 8. Verdadeiro discípulo, servo, cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Texto áureo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Verdade aplicada: o bom discipulador procura servir ao rebanho com fidelidade ao sumo pastor, dedicação, sendo exemplo e sem ganância. Objetivos da lição são 3. Ensinar que não se faz nada sozinho. Número 2, mostrar os deveres do discipulador. E número 3, motivar o discipulador a ser exemplo. Nosso texto de referência está em 1 Pedro 5, 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto-vos eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nossos hinos são 175, 186, 212. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos mais uma vez te pedindo, Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações, que Tu venha fluir, ó Deus, de maneira sublime e espetacular, para que possamos entender e compreender, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Tenho certeza que ela não está, meu Deus, ó Pai, bloqueada, impedida, e ela não voltará vazia. Nos ajuda nas nossas imperfeições e dificuldades, para que possamos ministrar aquilo que Tu tens colocado em nosso coração. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, ó Deus, através da revista, através da instrumentalidade do Teu Filho, do Teu servo Alex, Senhor, e também minha, que possa diminuir para que Tu venha crescer através de nós, e que aonde quer que chegue, Senhor, esse sinal, aonde quer, Senhor, meu Deus, ó Pai, que nós possamos alcançar os lares, as famílias possam ser impactadas e motivadas a servirem a Ti em espírito e em verdade. Fique conosco, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, querido, querida, o texto de hoje de referência é 1 Pedro, capítulo de número 5, e eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês que eu acho interessante. O tema hoje vai falar muito a pastores, muito também a líderes, né? Muito a pessoas que são, ele chama de discipuladores, né? Ou seja, aqueles que cuidam de pessoas.
Nosso tema está baseado muito nessa questão daqueles que cuidam de pessoas. Vamos lidar com isso nesse tema. Essa carta de Pedro ela é muito interessante porque Pedro é aquele é o principal apóstolo desse momento da igreja primitiva. Vou explicar sobre isso. Lembrando que a gente está estudando a carta de Judas, só para quem está chegando agora, né? Estamos escrevendo a carta de... Meu Deus, carta de Judas, esse negócio de Judas está na minha vida que não sai mais. Hã? Direção. Ih. Alô? Ah, sim. Não. Repepé, reteté. Ah, que eu falei semana... que eu falei semana passada. Não, foi brincadeira. Que ligaram pra ir pra reclamar? Meu Deus do céu, esses crentes chatos. Ah, não, mas pode deixar, não vou brincar não. Hoje eu tô sério. Não, já fechei o botão da camisa também, pode deixar. Ah, tudo certinho. Tá legal, direção. Pode deixar, não vou brincar não. Que semana que vem. Semana passada eu falei do replé, do aviãozinho, aí o povo, né? Bom, mas essa semana vou pegar leve, vamos pegar leve, pastor Júlio. Então, vamos lá, voltando aqui. 1 Pedro 5, né, fala sobre uma carta do apóstolo Pedro, principal líder da igreja, escrevendo agora a comunidade cristã daquele momento. Lembrando que nós estamos estudando, como eu estava dizendo, né, a epístola de João, a terceira epístola de João, que é endereçada aos irmãos que estão lá, onde tem Gaio, um homem santo, íntegro, que a gente vai estudar aqui, a gente tem estudado, né, e um opositor, né, que é o Diótrefes. E esse é a pedra no sapato, né, mas não sabe ele, Diótrefes, que não está fazendo nada contra o Demétrio, contra o Gaio necessariamente. Ele está lutando contra o próprio Deus, porque quem luta contra a obra, ele está lutando contra Deus, ele não está fazendo nada contra o homem. Isso é muito importante, eu queria que você prestasse atenção, porque muitas das vezes, você que é líder, você que é pastor, você que está militando no trabalho, que é o tema de hoje, a gente acaba caindo no erro de trazer as coisas para o lado pessoal, né? Ah, isso aqui fez contra mim, essa pessoa não gosta de mim, esse irmão está me perseguindo. Mas a gente viu semana passada que quando Israel rejeitou o período, né, teocrático, representado pelos juízes, principalmente por Samuel, que liderava a nação, e ele reclamou com Deus, Deus falou assim, não, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Ou seja, não estão lutando contra você, estão lutando a mim. Então, assim é que o homem de Deus, o líder, aquele que faz, o professor, aquele que tem uma tarefa de liderança, tem que entender que ele nunca deve levar as coisas para o lado pessoal. Então, se há críticas, não leve para o lado pessoal. Não está lutando contra você porque a obra não é sua. Não está lutando contra você porque você não está colocando a tua cabeça, o teu pensamento. Está lutando contra o próprio Deus, então ele vai acertar com Deus no final. Isso vale tanto para as críticas que a gente recebe no dia a dia, e todos aqueles que fazem receberão críticas, e é importante lembrar que só receberá crítica quem faz, porque quem não faz não recebe crítica, e é por isso que muita gente não faz, porque não tem medo da crítica, né? Então, se você não quer ser criticado, não faça, mas se você fizer, receberá críticas. Essas críticas negativas, né, elas vêm para você, mas você tem que, olha, isso é para Deus, então, não está rejeitando a mim, isso não é pessoal, não é comigo, não leve isso para o seu coração. Mas também os aplausos também é a mesma coisa, também não leva para o seu coração achar que você que fez, que você que é bom, não. Se tiver aplauso, glória a Deus, se tiver crítica, glória a Deus. Essa é a forma de você lidar, de você levar com isso e não adoecer. Né? O texto de hoje de 1 Pedro é Pedro escrevendo aos pastores, admoestando aos pastores sobre isso. E eu gosto de chamar a atenção porque Pedro é o líder principal da igreja. Não é João o líder principal da igreja, apesar de ser o amado que escreve lá essa epístola endereçada à igreja onde Gaio está. Não é apóstolo Paulo necessariamente nesse momento, mas Pedro é o líder, é aquele que está na igreja de Jerusalém. É claro que o apóstolo Paulo ele vai crescer cada vez mais em posição, em argumento, na presença de Deus, com o seu trabalho vai ser... Né? A gente não pode também cair no erro de julgar, de dizer que um é melhor que o outro. É o que o apóstolo Paulo falou, um plantou, outro regou e Deus dá o crescimento. Mas a gente não pode esquecer que é Pedro que ali recebeu a incumbência da direção da igreja. E agora ele nos dá um exemplo de bastante humildade,
porque ele não se coloca como o principal entre os pastores, entre os bispos, não, ou entre os presbíteros. Aqui ele está escrevendo, falando que esse presbítero aqui é aqueles mais idosos, aqueles sêniores, né? Aqueles que deveriam dirigir a igreja, aqueles que Deus havia confiado para poder liderar esses pequenos grupos locais onde as igrejas se reuniam, que, por sinal, ela começa na casa de muitas pessoas, na casa dos próprios irmãos. É assim que nasce a igreja, porque ainda não existe templo nesse momento. Então esses homens que estão tentando tentando direcionar a igreja, ainda estão começando, não tem uma Bíblia a não ser a Bíblia judaica. E agora os escritos que os apóstolos estão escrevendo e mandando e enviando, que o apóstolo Paulo está escrevendo, Barnabé está escrevendo e outros estão escrevendo, para poder compartilhar o conhecimento. Então é importante ter isso em vista, que eles estão fazendo aquilo que eles podem, da melhor forma que podem. E para tentar organizar isso, o apóstolo Pedro escreve essa carta para admoestar aqueles que são líderes. E eu acho interessante porque ele não se coloca como principal, né? E olha só, ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesta-vos que também é presbítero como eles, eu que sou presbítero como eles. Ou seja, ele não se colocou aqui como sumo pastor, ele não colocou como o pastor, ele não colocou como aquele que tem a chave, ele não colocou aquele que é a pedra, não. Ele falou assim: eu sou pastor como eles, eu sou presbítero na verdade como eles, né? Então ele se coloca numa posição de humildade. E essa posição de humildade, você pode ver no versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. E é o que a gente tem discutido aqui, não é por violência, né? Qual é a função do pastor? Então a gente tem dois erros que a gente pode cair nessa lição no trato, né, com pastores e com pessoas que estão à frente do trabalho. E líderes, né? Primeiro erro que aconteceu durante muito tempo na igreja, na fundação da igreja, né? Pelo menos aí de 1911 a 1945, 50, até os anos 60 ainda, a gente pegou muito isso, a desvalorização do pastoreio, no sentido de que o pastor é apenas mais um daqueles cujos quais muitas das vezes não tem ingerência sobre os membros, né? Não manda, não influi diretamente na comunidade, não no sentido de organizar e de liderar, mas muitas vezes no sentido de prestígio. No sentido de prestígio. Muitos pastores morreram pobres, muitos pastores morreram sem condições nenhuma, suas viúvas foram deixadas porque não tinha esse entendimento de cuidar dos líderes. Depois, nós passamos por uma fase, né, e essa fase permanece até hoje, da superdimensionação ou supervalorização do cargo pastoral. E aí se tirou do contexto o que é ser pastor, e o pastor passou a ser, por um lado, cobrado de múltiplas funções que vão muitas das vezes além do seu trabalho, porque muitas vezes ele tem que cuidar, ele tem que mentorar, ele tem que ser filósofo, ele tem que ser teólogo, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser pai, ele tem que ser líder, ele tem que ser amigo, ele tem que ser tudo. Então são múltiplas funções, encargos que ele acaba recebendo. E por outro lado também, né, ele recebe essas múltiplas funções, ele também, e com elas as cobranças, ele também arroga para si uma função que às vezes não lhe cabe. Ou seja, que ele dá um status, que confere a ele um status, né, de superior ou de melhor aos outros que estão abaixo dele. Que faz com que quem vindo atrás também almeje ser pastor, não por conta da questão espiritual, mas muitas das vezes por conta dos bônus que ser pastor acaba oferindo, né? Eu ser pastor, ou ser líder, ou ser cantor. Então as pessoas muitas das vezes erradamente acabam desejando esses cargos, mas não pelo motivo certo, e mais pelo motivo errado, que é o que aparece, que é o que vê. Na verdade, é o que o apóstolo Pedro está demonstrando a cada um de nós, é que não deve ser assim. O pastor não deve nem ser supervalorizado, nem menosprezado. Que ele não deve ser cobrado além do que ele é possível ele fazer, porque ele é um ser humano, mas ao mesmo tempo ele deve ser respeitado, cuidado, zelado.
Dito isso, como que o pastor, agora que entendemos o que é o pastor, isso não cabe só a pastores, cabe a líderes também, né? A líderes, a professores, a discipuladores, que é o tema, né? A gente entender o que é e como a gente lida com isso. Também aí nós precisamos entender como é que esse que é o pastor ou que é o líder deve fazer no trato com as pessoas. E nesse trato com as pessoas ele deve apacentar, ele deve cuidar. E nesse cuidado não pode ser por força, mas voluntariamente, ou seja, não pode ser obrigação, jogar a carga sobre as pessoas que elas são obrigadas a fazerem, ou dominar as pessoas no sentido próprio, que é o que a gente vê. Nem como tendo domínio sobre a herança, porque o rebanho não é dele, o rebanho é de Deus. Lembra que eu falei no começo, né? Se vier a honra, se vier a glória, glória a Deus. Se vier pedrada, se vier, glória a Deus. Tudo é para Deus, o rebanho não é seu. A gente está aprendendo isso, né? Eu creio que você está aprendendo, nós estamos aprendendo muito com o pastor Alex, quando nos ensinou na lição passada, algumas lições anteriores, sobre a ideia de que nós não somos o noivo, nós somos amigos do noivo, né? Aquele que quiser ser o noivo está tomando lugar do noivo, né? É como aquele que que é assinando ser o marido da noiva de Cristo Jesus. Nós não somos o marido, nós não somos o noivo, nós somos apenas o amigo do noivo. Ou seja, nós estamos ajudando a cuidar da igreja, zelando da igreja, mas sabendo que quem faz isso é Deus. E nós não podemos usurpar o lugar de Deus e queremos ser Deus. As pessoas não trabalham para nós, porque a obra é de Deus. Mas o pastor também não trabalha para você. Ele não trabalha para mim, porque ele trabalha para Deus. E essa inversão ela é muito perversa, porque às vezes nós vemos pessoas sobrecarregadas porque elas estão cuidando das pessoas e as pessoas acham que elas são obrigadas, que eles são obrigados a fazer isso, o cuidado deles, quando na verdade isso não é real. Ele está fazendo a obra de Deus. Lembra que eu falei sobre o aprisco das 100 ovelhas? Onde falei muito sobre isso, falando que quando eles estão... Vamos entender esse contexto, né, da escrita. O que é ser pastor nesse mundo que o apóstolo Pedro está falando? Ser pastor era uma das profissões menos valorizadas naquela época. Ser pastor era uma das profissões menos remuneradas também. Mulheres poderiam pastorear, jovens eram pastores, homens eram pastores. Geralmente pessoas pobres tinham... Quantas ovelhas eles tinham? No máximo 10 ovelhas. 10, 15 ovelhas, no máximo 5 ovelhas. Na verdade, muitas das vezes eles eram contratados por um grande pastor. Esse grande pastor, ele tinha então muitas ovelhas, porque ele tinha vários pastores que eles trabalhavam com ele. Então um tomava conta de 5, outro tomava conta de 10, outro tomava conta de 20. Entende? Tá entendendo? Então, esses pastores eram pessoas simples, pessoas do campo, pessoas que não eram valorizadas necessariamente, não tinham um estudo, né, porque era uma profissão que não precisava muito conhecimento. Então, quando Deus nos chama para ser pastores, nós temos que ter em vista isso também. Não há glamour em ser pastor, não há glamour em ser líder. Quando o apóstolo Paulo fala, eu sou ministro de Cristo, ele não está falando ministro no sentido de hoje. A gente não pode ler a Bíblia com os olhos de hoje. A gente tem que ler a Bíblia com os olhos com os quais ela foi escrita, dentro da cultura para onde ela foi forjada. Quando ele fala, eu sou ministro de Cristo, está querendo dizer que a palavra ministro ali é servo. Está dizendo que eu sou servo de Jesus, eu sou servo da igreja. Eu não sou ministro no sentido de que hoje é aquela pompa, aquela honra, aquela glória, pessoas para pegar água para mim, pessoas para abrir minha porta, para carregar minha mala, não é? Pessoas para... Não, eu sou obreiro da casa do Senhor, orgulhoso daquilo, como se fosse o último pacote do biscoito. Não, é para ser motivo da gente falar, não, com humildade, né? Porque a gente está servindo a igreja, servindo ao Senhor. Então, isso era ser pastor aqui naquela época. Era ser pessoa simples, mas cuidadosa. É por isso que aquela parábola que eu expliquei, não sei se eu expliquei, mas vai aí de novo a explicação, a parábola que Jesus conta, a história que Jesus conta das 100 ovelhas, não era de um pastor, eram vários pastores que estavam ali. E um daqueles pastores percebeu que, porque não tem como contar 100 ovelhas, mas se cada um toma conta de 5, cada de 10, cada um depois é só somar, quantas você trouxe? 5, eu trouxe 10, eu trouxe 15, tomamos 6 ovelhas, fecha o aprisco. Só que na hora de fazer isso, viu-se que estava faltando uma ovelha. E o pastor daquela ovelha foi atrás daquela ovelha. Porque a má interpretação, olhar esse versículo com os olhos de hoje, vai pensar que a gente tem que abandonar a igreja para ir atrás de uma pessoa.
Não é isso que ele está querendo dizer. Não, mas ele abandonou 99, não abandonou 99, ele deixou guardado. Aquelas ovelhas não estavam sozinhas, elas estavam com outros pastores. Então ele foi atrás da ovelha que era sua, ele devia ter 5. Não importa isso, o que ele está querendo dizer ali não é que o pastor ele cuida, ele se interessa, ele vai atrás das ovelhas, né? Ele está ali para cuidar das ovelhas. Essa é a mensagem que ele está querendo trazer. E que Jesus é aquele que vai atrás das ovelhas. Ou seja, que ele vai em busca das ovelhas. Agora, é importante lembrar que essa ovelha que se afastou, ela se afastou porque estava doente. Ela se afastou não porque ela era rebelde. Ela se afastou não porque ela era teimosa. Ela se afastou porque adoeceu. E essa é uma diferença de hoje. As pessoas se afastam, muitas das vezes, não é porque elas estão doentes, mas é porque elas não querem. Tem gente que não quer ser pastoreada, tem gente que não quer ser liderada, tem gente que não quer ser repreendida. Tem gente que não aceita a correção. Tem gente que não aceita o papel da liderança sobre a sua vida porque nem submisso, é um diótrefes na vida. Então como é que você vai pastorear uma pessoa dessa? Você só é pastor daqueles que se reconhecem como pastor. Você só lidera aqueles que reconhecem a tua liderança. Pare de querer liderar pessoas que não querem ser lideradas. Nesse caso, você deve deixar que elas sigam o seu próprio caminho. Ah, pastor, só está... Mas é isso que o texto está querendo dizer. Aquela ovelha que foi encontrada é uma ovelha que estava doente, estava perdida, e aí ele curou suas feridas, ou seja, ela estava machucada. Então é a diferença das pessoas que se afastam da igreja machucadas e a diferença das pessoas que são rebeldes. E o pastor precisa fazer essa diferença, senão ele vai ficar atrás dos rebeldes, gastando a sua energia, gastando a sua força, se decepcionando, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele começa a perder quem ficou. Porque as ovelhas que ficaram percebem que os rebeldes recebem mais cuidado do que aqueles que ficaram. Os rebeldes são alvo de pregação, os rebeldes são alvo de cuidado, de visita. Você vê que eles não querem nada, mas os líderes estão atrás. E aqueles que estão lá com ele todos os dias não são valorizados. O que acontece? Ele começa a perder pessoas também. As ovelhas que ficaram começam a sair. Então, a dimensionação do que é um pastor, esse equilíbrio, acho que é o tema central da nossa lição, é o equilíbrio da liderança, o equilíbrio do pastoreio, o equilíbrio daquele que faz a obra de Deus. Como manter esse equilíbrio? É o que a gente vai ver hoje. Como que eu e você, como discipuladores, como pastores, precisamos manter esse equilíbrio? Vou atrás ou não vou atrás? Eu lidero com força ou eu lidero com mansidão? Eu lidero com mais energia ou então eu deixo ir? Como que eu faço isso? Eu cuido da igreja ou eu cuido de mim? Eu cuido da minha família ou eu cuido da família dos outros? Essa é a lição importante, por isso que ele diz que o verdadeiro discípulo, servo, cuidadoso, exemplar, é fiel ao Senhor. Que fiel ao sumo pastor. Né? Aqui ele traz aqui, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, ou seja, há momentos que a gente vai ter que simplesmente fazer a nossa parte para que o povo possa fazer a dele. É aquela ideia de que se você dobra o seu joelho, o povo dobra. Se você não dobra, o povo não dobra. Se você faz, as pessoas fazem, porque o exemplo ele é muito mais forte, que a gente vai ver hoje. Né? O exemplo ele é muito mais forte do que as palavras que a gente fala. A gente fala uma coisa, mas muitas das vezes na nossa vida é diferente. A gente prega uma coisa, ensina uma coisa na classe, mas quando termina a aula, você pratica completamente diferente. E isso eu chamo hoje em dia de dissociação cognitiva. O que é a dissociação cognitiva? Que é uma característica do nosso tempo. Você lê uma coisa, estuda uma coisa, mas faz outra. Então você lê lá, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, mas você não ama. Você fala que deve amar, você prega que deve amar, mas quando você desce do púlpito, você está pecando. Você diz que vai adorar o Senhor, mas no estacionamento da igreja você briga, quer sair na mão com o outro irmão. Por quê? Você lê uma coisa, mas faz outra, dissociação cognitiva. A pessoa lê, ela não entende, ela não compreende aquilo, ela não internaliza aquele conhecimento. É o que mais a gente está vendo. E esse é o problema, porque a palavra é falada, é escrita, é lida, é cantada. A gente nunca teve tanta palavra e Bíblia hoje em dia. Mas as pessoas não conseguem entender e compreender aquilo que estão vendo, aquilo que estão falando ou estudando. Há uma dissociação entre o que é falado e entre o que é feito. Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Jesus chamou isso de hipocrisia, na época quando ele falou com os fariseus. Mas eu acredito que seja hipocrisia, mas também um probleminha, né? Uma dificuldade mesmo de raciocínio, né? Uma dificuldade mesmo de aprendizado, de falar assim,
Ei, entendes o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Você está meditando naquilo que você está lendo realmente? Ou você está só repetindo o que os outros estão dizendo? Então, continuando. Aí no versículo 4 ele diz assim, ó, e quando aparecer o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Lembra dessas 100 ovelhas que eu falei que tem um que é dono de todas as ovelhas? Esse era o sumo pastor. Esse era o pastor grande. Era o pastor que tomava conta de todos os outros pastores, aos quais cada um desses pequenos pastores deveriam prestar contas. Esse é o sumo pastor. Então, nós, irmãos, líderes, né, nós somos esses pastores pequenos. E o nosso sumo pastor, o dono das 100 ovelhas, é o próprio Senhor Jesus. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, ele vai nos premiar. Porque assim como ele terminava o dia e ele colocava todo mundo ali no aprisco e começava, quantas você trouxe? Quantas tem? Fulano, 5, fulano, 10, fulano, 15, fulano, 20, você sei o quê? Contou todo mundo, deu todo mundo, opa, tudo bem. Então esse é o sumo pastor, então divide o seu salário, o salário pago aos outros pastores, ok? Naquele grande dia a igreja de Cristo vai se reunir e cada um de nós como líderes vamos apresentar a Deus aquelas pessoas que nos foram confiadas. Ao sumo pastor. E é ele que nós devemos prestar conta daquilo que a gente está fazendo, das ovelhas que nós recebemos para cuidar. Vamos lá, vamos prosseguir mais um pouquinho, aprofundar mais um pouquinho. E como que eu sei, mas essa lição é só para pastores, ou seja, ele está falando aqui só com pastores? Não. Existem só pastores de cargo? Não. Existem pessoas que têm chamada para pastores e não têm cargo de pastor, não confunda. Tem muita gente que tem cargo de pastor e não tem chamada para pastor, que é uma outra questão. Mas observe bem, Deus deu dons ministeriais, né, os dons ministeriais para serem evangelistas, para serem doutores, para serem profetas, para serem doutores e para serem pastores. Os 5 dons ministeriais que Deus deu, dentre eles de pastores. Então tem muita gente que tem o dom de pastor. Você que é um professor, você está pastoreando. Você que é um líder, você está pastoreando. Não vai também sair daqui na nossa aula falando assim, pastor me consagrou a pastor lá, o pastor falou que eu sou pastor. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que enquanto dom, você é um pastor. O pai de família, ele é um pastor. A mãe, ela é uma pastora. O líder, ele é um pastor, porque ele está tomando conta desse grupo, porque isso é chamada, isso é dom. Agora, isso é dom. Nem todo mundo tem. Se você não tem esse cuidado, não seja pastor. E aí eu trago para a gente encerrar um texto do meu livro aqui, o dos 7 princípios da liderança, né, pela Amazon, que eu digo assim, uma parte que eu quero falar aqui, sobre a liderança, que é o tema que a gente está falando. Ó. Liderar, página 23 do 7 princípios da liderança. Liderar não é administrar templos, finanças e organizações. Isto é mordomia. Liderar é lidar com gente. Portanto, quem não gosta de gente não pode liderar. Assim como quem não gosta de ovelhas não pode ser pastor. Essa é a tarefa da liderança, do aprendizado, do discipulador, que é o tema que nós vamos estudar, que nós já estamos estudando, né? Já começamos a estudar, para entender como é que se dá essa relação do pastor, como que ele trata as ovelhas, como é que ele deve fazer e como é que ele mantém esse equilíbrio para que naquele dia ele possa prestar contas ao seu sumo pastor, alcançando assim a incorruptível coroa de glória. Na lição de hoje, nós vamos ver como trabalhar em equipe, nós vamos ver como apacentar o rebanho e que nós temos que servir de exemplo. Para cada um desses tópicos eu preparei dicas especiais de como você abordar isso na sala de aula. Que eu quero ser aqui, esse canal tem que ser muito mais do que um leitor de revista, muito mais do que um comentarista de EBD, mas um canal onde você, primeiro, se sinta acolhido. Você aqui tem voz, eu leio todos os comentários e respondo como eu posso. Eu quero que você também não seja um leitor de revista, e eu não sou leitor de revista e nem apenas comentarista. Eu quero te dar suporte para que você dê uma aula essencial, espetacular. Uma aula fora do sério, igual lá no meu e-book que eu falo, né, de uma aula inspiradora, né, que é o e-book aqui, ó, que você não tem, adianta aí, ó, baixa esse e-book, como dar uma aula inspiradora. É isso que eu penso, eu quero compartilhar com você. Mais 60 páginas.
páginas esse e-book, mas é uma leitura muito rápida, dicas interessantíssimas que vão te abençoar. E se você já leu, comenta aí que eu quero que você dê um depoimento aí, né? Me ajuda dizendo o que você achou desse livro sobre uma aula transformadora, como dar uma aula transformadora. E esse canal tem que ser transformador e o meu vídeo aula tem que ser transformadora. Então, cada tópico desse eu quero dar uma dica para você de como você abordar isso em sala de aula. Tá preparado? Então vem comigo. Introdução. A fraqueza de Diótrefes se revela em um dos pontos cruciais no desempenho do seu chamado, desprezar o trabalho em equipe. Isso significa dizer que não existe um ministério completo que produza frutos se não possuir uma equipe unida em propósito e visão, disposta a alcançar o mesmo objetivo. Eu vou lendo, claro, os versículos, o texto aqui, que eu sei que tem gente que lê junto comigo, que gosta de ler. Então, olha só como é que é interessante aqui. Na introdução, quero chamar atenção já para você aqui, desprezar o trabalho em equipe. Por trás de um ministério completo, não existe, significa que não existe um ministério completo, ou seja, preste atenção, não existe um ministério completo, ninguém recebeu todos os dons. No sentido de, não estou falando dons espirituais, aqueles 5 dons lá que é importante a gente entender que eu falei para você, doutores, mestres, apóstolos e pastores, né? Ninguém recebeu todos os dons ministeriais, portanto, esses dons ministeriais foram distribuídos à igreja. O Senhor equipou a igreja com esses dons ministeriais, e ao equipar essa igreja, e não apenas uma pessoa, para que houvesse o processo de colaboração. Entender que eu preciso do dom que o meu irmão tem, e o meu irmão precisa do dom que eu tenho, e é isso que nos faz igreja, é isso que nos faz corpo, é isso que nos faz crescer em Cristo Jesus. Ele fez isso, distribuiu entre a igreja para que ninguém possa dizer que é o dono, que tem, que faz, que é o dono de tudo, que sabe tudo. Não, cada um tem uma parte. Então logo, se eu quiser fazer tudo, o trabalho não se fluirá, não terei sucesso na minha chamada. Por quê? Porque eu preciso do talento de outra pessoa. Eu posso pregar, mas eu preciso do talento de quem canta precisa do talento de quem prega precisa do talento de quem administra precisa do talento de quem organiza precisa do talento daqueles que cooperam, porque é muito difícil ser cooperador. A gente vai trabalhar com isso. Cooperar é muito mais difícil do que fazer. Hoje todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém quer ser Barnabé. Todo mundo quer ser o primeiro, mas ninguém quer ser o segundo. Todo mundo quer liderar, mas não quer ser liderado. Então você precisa de pessoas que estejam dispostas a serem lideradas. Lembra que eu falei no começo que tem gente que não reconhece o pastor? Você só é pastor daqueles que querem ser pastoreados. Você só lidera quem quer ser liderado. Se a pessoa não quer ser liderada, se ela não te reconhece como líder, não adianta, não insista. Ela não te vê como líder, ela não te reconhece em você a tua liderança. Você vai se desgastar, você vai adoecer e você não vai resolver. Isso não quer dizer que ela seja boa nem que ela seja ruim, simplesmente você não é para ela e ela não é para você. Ela vai encontrar alguém com quem ela vai se identificar e ela vai então ser pastoreada por outra pessoa, outras pessoas diferentes de você que vão conseguir conectar com essa pessoa. Ok? Então, se eu quiser fazer tudo, o meu ministério vai ser infrutífero. E sendo infrutífero, a igreja sofre. A igreja sofre. Ou seja, por quê? Porque eu estou querendo fazer tudo. Eu não entendo que eu trabalho em equipe. Aqui você pode falar também sobre essa questão do corpo. Nós somos um corpo. Eu já falei sobre isso nas aulas passadas. Então, nessa introdução, comece a aula destacando a importância do discipulador na vida do discípulo. Use uma introdução envolvente, que nem eu aqui, talvez compartilhando brevemente uma experiência pessoal de discipulado e mostrando a relevância do tema na vida do cristão. Começa a sua aula assim, então, mostra um exemplo da sua vida de liderança, um exemplo que você pegou talvez até na internet de liderança, para você mostrar a importância desse discipulador na vida do discipulado, porque você está lidando com vidas. O líder trabalha com vidas, né? Então você precisa mostrar que quando você faz um trabalho bem feito, vidas estão sendo curadas, né? Vidas estão sendo curadas. Tópico 1, trabalhar em equipe, é o nosso primeiro ponto. Bom, então, nesse tópico 1, ao iniciar seu ministério, Jesus recrutou homens para a sua equipe ministerial. Aqui tem a chamada, Mateus 4, 18 a 21.
não dá tempo, logicamente, nesse vídeo da gente prosseguir, mas tem um estudo muito maravilhoso que compara essas duplas que o Senhor Jesus formou nos 12, que é a sua equipe. E observe, eu quero que você veja bem a característica de cada discípulo, e não dá tempo também talvez de você abordar, isso é mais um subsídio que eu estou te dando, mas observe que cada discípulo é diferente do outro e tem características diferentes. Jesus colocou pessoas de características diferentes, mesmo discípulos diferentes, para que eles se completem. Isso é interessante, tá? Porque hoje em dia tem muito isso. Não, eu não vou trabalhar com fulano porque é diferente. Eu não vou trabalhar com fulano porque eu não gosto. Não. Botou pessoas diferentes mesmo, porque o que um sabe, o outro não sabe. O que um tem, o outro não tem. Um é positivo e o outro negativo. Então dá certo. Então, olha só, Jesus montou a sua equipe. Jesus não trabalhou sozinho. Ele podia fazer tudo sozinho? Podia. Ele é filho de Deus. Ele é Jesus. Ele precisava montar a equipe? Não precisava nada. Precisava de Pedro? Não precisava de Pedro. Precisava de João? Precisava de Maria? Não precisava de ninguém. Ele é filho de Deus. Mas ele formou uma equipe. Formou uma equipe de homens, uma equipe lá, e mulheres também. E mulheres também. Ah, mas só contou 12. Só contou 12 porque é uma sociedade judaica machista daquela época, ok? Mas ele teve Maria Madalena como uma, que mais tarde, segundo os historiadores estão levantando agora, ela foi uma dos discípulos. Teve um ministério importantíssimo, tá? Ela foi apagada ao longo da história, ela foi apagada conforme o evangelho foi crescendo e foi se ramificando no Estado. E o Estado foi envolvendo a igreja começou, essa igreja começou a absorver os padrões errados, os padrões, os vícios da comunidade, e as mulheres foram sendo apagadas. O ministério feminino foi apagado. Até os dias de hoje tem ministério aí que nem aceita o cuidado das mulheres. Imagina naquela época de Jesus. Então, Maria Madalena foi apagada, Maria, mãe de Jesus, foi apagada. Todas essas mulheres, mas existem muitas mulheres, o ministério de Jesus contou com essas mulheres. Não era um nome muito comum ser colocado, mas contou. Então, por que Jesus então montou equipe? Porque é importante para ensinar para mim e você, eu e você, que nós não podemos fazer tudo sozinho. Se você fizer tudo sozinho, você morre. Se você fizer tudo sozinho, as pessoas morrem. Então vamos lá. Ele reuniu pessoas simples, como alguns pescadores, mas também de outros níveis sociais. Ou seja, olha, fulano é bom, fulano é ruim, fulano não sei o quê. Por exemplo, André e Bartolomeu. André e Bartolomeu, olha só, André é um homem simples, Bartolomeu um homem estudado, ok? Então ele chama pessoas diferentes, chama rico, chama pobre, chama todas as pessoas para que a igreja seja uma amostra de tudo que há no mundo, de pessoas que há no mundo. O termo discípulo do grego, mates, significa seguidor ou aprendiz. O objetivo de Jesus era formar homens capazes de trabalhar com ele em prol do reino de Deus. Marcos 1,15. Jesus sempre exerceu sua missão com confiança, firmeza e amor. Nada e ninguém poderia deter. Então, nesse tópico, nós vamos trabalhar, né, essa questão da liderança. Então, aborde o conceito bíblico de trabalho em equipe. Você pode citar exemplos, né, de pessoas que trabalharam juntas para alcançar um propósito maior. Deixa eu te dar aqui a dica, eu estou aqui para isso. Destaque a importância, por exemplo, né, que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, 9 ao 12. Né? Isso é importante. E Coríntios 12, 12 a 27. Vamos dar uma lidinha, que eu gosto de ler, que é bom a gente ler, né? A gente lê aqui, que aí você lê aí também, que eu sei que você tá aí conectado comigo, e você que, enquanto a isso que você está falando aí, ó, você já fez o curso de professor Escola Bíblica Dominical? Não fez o curso? Meu Deus do céu, varão, você está perdendo essa oportunidade. Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo que eu falei aqui para vocês. Eclesiastes não está na referência não, isso aqui eu trouxe para você, eu estudei para preparar para você, irmãozinho. Eclesiastes 4, versículo 9. 9999. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso aqui é só no canal Boa Semente mesmo. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mais aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Ok? Então isso é importante você entender. Agora, outro versículo que eu estou trazendo aqui para vocês, que só eu tenho, 1 Coríntios 12, 12 a 27. Vamos lá, Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número... Qual versículo? 12. Muito bem, muito obrigado. Você está ligadinho aí, hein? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E aí ele vem falando sobre o corpo, tá? Não dá tempo da gente ler, mas você vai estudar 1 Coríntios 12, do 12 ao 27.
Explique nesse tópico, então, que ninguém faz nada sozinho. Qual é o exemplo também de pessoas que trabalharam juntas, fora do Novo Testamento, que eu dei do exemplo dos discípulos, que o próprio texto tem. Mas tem mais gente. Por exemplo, Moisés e Arão. Êxodo 4, do 14 ao 17, diz que Deus chamou Moisés, mas mandou Arão com ele. Olha aí que interessante, né? Moisés não podia ir sozinho? Deus não falava com Moisés? Mas Deus falou assim, não, chama Arão. Eu falo contigo, tu fala com Arão, Arão fala com o povo. Mas eu falo contigo. Mas eu quero Arão contigo. Ou seja, mandou dois, trabalham em equipe. No Novo Testamento tem Atos 13, 2, Paulo e Barnabé. Eu vou ler esse texto que é muito bom. Atos 13, 10 vai dar um tchan na minha aula. Atos, cadê Atos, gente? Sumiu da minha Bíblia digital. Jonas. Atos, capítulo de número... Qual o capítulo? Esqueceu? 13. Qual versículo? 2. Está ligado, hein? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos Barnabé. Não. Apartai-vos a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aí o Espírito Santo separando também de dois. Então não faça nada sozinho. Trabalhe em equipe. Isso é muito importante. Quando você faz isso, 1.1, discipuladores saudáveis. Pedro, que exerceu uma liderança saudável, se colocou com a mesma importância ministerial dos demais, ao dizer que era um presbítero como eles, que eu abordei lá no começo, para você não adoecer. O termo presbítero em grego significa presbiteros, significa ancião de idade, referindo-se à maturidade espiritual daqueles que ocupam essa função. Diótrefes, aí, claro, quando fala assim, fala maturidade espiritual, mas presbíteros aqui são pessoas mais velhas mesmo, tá? Como o cargo de sênior, né, de senadores. Então, eles são pessoas mais idosas, não tem um presbítero novo lá não, todos os presbíteros já têm uma certa idade. Diótrefes era imaturo e seguro, claro, isso lá no contexto do presbítero lá, não presbítero hoje. Diótrefes era imaturo e inseguro, ao contrário de Gaio, chamado por João de amado, pois acolhia os irmãos com amor. Então, o que acontece? O Diótrefes não tinha uma liderança saudável. Por quê? Porque ele não acolhia as pessoas. Pedro não. Pedro tinha uma liderança saudável. 1.2. Discipuladores produtivos. Quando você trabalha em equipe, você desenvolve pessoas saudáveis. Quando você trabalha em equipe, você é um discipulador produtivo, ou seja, você produz. O verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro em si e principalmente em Deus, disposto a fazer discípulos melhores, sem que isso possa criar sentimentos egoístas. Jesus não era o exemplo de Diótrefes, pois ao contrário ele disse, João 14, 12, né? Digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Jesus não se sentia ameaçado por seus discípulos. Esse é o problema que a gente está observando. Essa insegurança, talvez por uma formação ruim, uma formação deficitária, pessoas que hoje chegam a pastorado porque o pai queria que fosse pastor, como se ser pastor fosse profissão. Não, quero que meu filho seja pastor, filho de pastor tem que ser pastor. Quem disse isso? Pastoreio é chamada, não é ser filho de quem não. E é por isso que tem muita gente no ministério dessa forma. Então ele chegou lá não porque Deus chamou, mas porque era filho de pastor. Ele chegou lá porque tinha uma relação com alguém de influência. Ele chegou lá por pedido de alguém. Ele chegou lá por causa do dízimo que dava. Ele chegou lá porque era uma pessoa importante na sociedade. Então ele sabe, olhando para ele mesmo, que não tem capacidade. E isso faz com que ele fique inseguro. E aí o que ele faz? Ele começa a perseguir o restante. Então, Jesus não se sentia ameaçado por seus discípulos, mas os estimulava a fazer obras maravilhosas. Eu dizer, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Pedro fez as mesmas obras que seu mestre. Ele pregou para multidões, levando centenas à salvação, curou enfermos com paralítico Enéas e ressuscitou Dorcas, mandando a morta se levantar. João era o líder de Diótrefes, Gaio e Demétrio, mas apenas os dois últimos foram reconhecidos e elogiados por suas realizações. Gaio era fiel em tudo o que fazia para os irmãos, e Demétrio era um cooperador de excelência reconhecida pela igreja. 3 João 5, 12. Né? Então, o que acontece aqui, que ele está mostrando para a gente, é que o discípulo, para ser produtivo, a importância que a gente vá, que Jesus chamou, vós fosse chamados para ir e dar fruto.
isso eu não der fruto, eu não sirvo. Então, quando eu lidero alguém, minha prerrogativa, o meu prazer é que me supere, é que vá mais além. Entender que eu vou caminhar até uma certa distância, mas quem vem atrás de mim vai caminhar mais do que eu. É por isso que a gente tem que passar para essa geração que está chegando essa vida de exemplo e dizendo que eles vão alcançar onde nós não vamos alcançar. Um dos problemas da nossa juventude é porque ela não se identifica com a nossa liderança. Quando eu digo nossa liderança, professores, líderes, discipuladores de uma forma geral, porque eles olham para esses que deveriam ser exemplo. Vai tratar isso lá no tópico 3, não estou saindo da lição não, senhora. Lá no tópico 3 vamos ver falar sobre o exemplo. Por que os jovens não estão seguindo, né, o que a liderança faz? E aí por isso que você controla, por isso que você não deixa eles darem aula, por isso que você não deixa eles cuidarem deles mesmo, porque sabe que se eles forem fazer, vai sair diferente. Por que sai diferente? Porque eles não têm um referencial. Isso é lá no tópico 3. Eles não têm um referencial. Eles olham para a igreja que está aqui colocada agora e não se vê, não se contempla, não se encontra. Ok? Então eles começam a procurar seu próprio caminho, começam a procurar outros referenciais. Então hoje nós estamos disputando com mídia, estamos disputando com Facebook, com TikToker, estamos com tudo quanto mídias que tem trazido essa garotada, que tem chamado a atenção deles, está falando mais com eles do que a minha pregação. A questão não é porque que o problema não é o TikTok, não é o Facebook, não é a mídia social, não é o YouTube. É por que a minha pregação não chega aos jovens. Por que eu estou falando e eles não estão sendo alcançados? Eu tenho que fazer uma autorreflexão e ver por que eu não estou falando com eles. Por quê? Porque eles não estão vendo alguma coisa em mim. Tem alguma coisa em mim que não está falando com eles. Então, como eu me sinto inseguro e não estou me conectando com eles, eu impeço que eles façam uma série de coisas. Mas, na verdade, eu deveria ser exemplo, ou eu devia trazer para mim. Falar assim, ó, vem cá, jovem, você vai ser, vem cá, o caminho é esse. Vamos lá, Deus vai te usar você também. Você vai ser um grande pregador, você vai ser uma grande cantora, você vai ser um profeta. Vem cá, o caminho é esse aqui, né? Olha, isso é muito glorioso. Outro dia eu estava numa situação, dando uma palestra e alguém falou assim, não, mas que o líder quer ser maior do que o liderado, e lá não pode, né? O rapaz foi criar um site, falou assim, não, você não pode ter um site não, porque o teu líder não tem site, como é que você vai ter um site? Você não pode ter um canal no YouTube não, porque o fulano... Ué, você tem que, quer dizer, uma liderança medíocre, barrando quem está vindo embaixo, né? Então você não pode, eu não posso ter um canal no YouTube porque meu líder não tem, eu não posso ter um TikTok porque meu líder não tem, eu não posso ser um pregador, meu líder não prega, então não prega não, porque o fulano não tem palavra, como é que você vai pregar? Daqui a pouco vão dizer que você está pregando mais do que ele. Glória a Deus! Se aparecer um jovem meu pregando mais do que eu, se aparecer um jovem meu que seja mais obreiro do que eu, que eu fique pastoreando 5 e ele apareça amanhã, vem depois de mim com 1000 pessoas sendo pastoreada, é sinal de que você fez o seu trabalho. Esse é o grande desafio do trabalhar em equipe. Tá gostando? Tá ficando bom, tá ficando bom, tá ficando bom. Deixa o like, dá o glória. 1.3, discipulando. Discipuladores confiáveis. Quem não é confiável, um dia será exposto e todos reconhecerão sua má índole. Lucas 8,17. Enquanto você procura, eu estou seguindo aqui, hein? Não estou parado não. Lucas 8, capítulo 17, pastor. Que palavra dura é essa que você vai trazer aqui, ó? Porque não há coisa oculta que não seja de manifestar, nem escondida que não haja de saber-se de vir à luz. É, o povo que anda as coisas escondidas, oculta, de vez em quando a internet revela aí. Vaza o negócio, mas imagina aquele dia. Então, hoje em dia não ficou oculto não, tá? Mas naquele dia vai ser tudo mostrado às claras. Olha só como é que é interessante. Aí ele vem dizendo pra gente, foi o que aconteceu com Diótrefes, que se recusava a submeter a liderança do apóstolo e suas atitudes estavam causando uma influência prejudicial no desenvolvimento da igreja. Gaio e Demétrio tinham boa reputação e foram reconhecidos pela lealdade, pela verdade. 3 João 5,12 a gente já leu. Agora, discipuladores confiáveis. Você precisa ser confiável, né? Confie nos seus líderes e seja confiável, seja fiel à sua liderança. Seja fiel à sua liderança. Então isso é importante, porque se você não for fiel à sua liderança, quem estiver debaixo da sua liderança vai ver que você é um infiel. E você cobra autoridade sobre uma pessoa, você cobra lealdade de uma pessoa, mas você não obedece, você recebe uma ordem lá em cima,
você chega aqui embaixo, critica aquela ordem. Ah, fulano mandou fazer isso, fulano mandou pagar aquilo, fulano mandou... Aí os liderados estão só olhando. Aí alguém dá uma ordem que é superior, porque todos nós estamos debaixo de uma... Né, um superintendente dá uma ordem, vou falar da igreja, da pentecostal, né? Da igreja pentecostal, da IBD. Então o superintendente dá uma ordem lá e você chega aqui embaixo e fala, o superintendente mandou, a gente tem que fazer. Aí o pessoal tá só vendo. Ah, não gosta de obedecer também não, né? No dia que você der um rateio, que você der mole, eles mesmos vão te entregar. Eles mesmos vão falar assim, o professor aqui, o superintendente, o senhor fala as coisas lá, não chega aqui não. O senhor fala as coisas lá, ele fala mal do senhor aqui. Porque você quebrou a autoridade. A gente já viu isso lá na aula 1, que eu trabalhei aqui com vocês. Dica de liderança, né, irmãozinho? Tá gostando, né? Tá tendo um curso de liderança gratuito, né? Amém. Então, olha só. Você não pode fazer isso, você tem que obedecer. Ah, se você não está satisfeito, sai. Não está satisfeito porque ninguém é obrigado. Mas se você está ali, seja fiel. Esse é o problema também de encontrar pessoas fiéis. Você encontrar com uma pessoa, um líder fiel, fala assim, líder, faça isso, faça aquilo outro. Jesus falou sobre a palavra, outra dica você pode trabalhar, os 10 talentos. Né? Os 10 talentos, Jesus falou sobre isso, falando com aqueles jovens, dos trabalhadores, que receberam os talentos, mas um escondeu. Aquele que recebeu um escondeu, o que recebeu 5 granjeou, o que recebeu outro valor granjeou. E aí o Senhor falou assim, por que você recebeu um? Ah, Senhor, eu fiquei com medo. Infiel, servo infiel. Então tem pessoas hoje, sabe do que eu falei lá no começo? Eu não estava voando não, quando eu falei, dissociação cognitiva. Você fala uma coisa, a pessoa faz outra. Você fala A, a pessoa fala B. Você fala C, a pessoa fala D. Você fala, faça isso, irmão, não faz outra coisa. Olha, irmão, faça isso no culto, assim, assim, assim. Vai lá, diga isso assim, assim. Vai, faz outra coisa diferente. São o quê? Discipuladores, diferente do 1.3, inconfiáveis. Você vira as costas, faz tudo errado. Já tive experiência assim, fala assim, irmão, culto vai ser assim, assim, assim. Depois eu ficava vendo na internet tudo diferente, fazer da cabeça dele. Eu falava, que eu cheguei aqui, eu mudei isso aqui, você não tem que mudar nada, você tem que fazer aquilo que foi determinado fazer. Só não vai fazer se não der jeito, mas tem que fazer exatamente. Esse é o problema. Tá gostando? Tá apanhando muito, eu também tô apanhando bastante. A gente apanha aqui, mas dá glória. Deixa o like aí, dá glória. Pra ninguém saber que é pra você. Compartilha, não retém esse vídeo não. Compartilha pra todo mundo ficar sabendo que não é você, que você não tem nada com isso, não é que você tá compartilhando. Ser segundo é muito difícil. E é por isso que ser segundo é muito difícil, porque o segundo não tem a sua característica. Ele tem que fazer aquilo que o líder manda. Não tem que inventar nada. Ah, mas se o teu pastor faz daquele jeito, você assumir no lugar dele, por ele, você não é você, é o seu pastor, faça igual ele faz, cante igual ele cante, não fica inventando não. Se o seu líder está mandando fazer uma coisa, faça aquilo, porque você não está pastoreando para você. E aí eu quero entrar no que eu anotei aqui, sobre levar as pessoas a si mesmo. Tem gente que leva a pessoa a si mesma, ele leva para você mesmo, ou seja, ele pastoreia para ele. Isso é um perigo. Ele pastoreia para ele lidera para ele dá aula para ele manipula as pessoas para ele. Se ele é professor, ele indica as pessoas só para irem na aula dele, não na aula do outro, se ele é liso, entendeu? Então ele manipula as pessoas, e essas pessoas são um problema porque quando elas mudam de igreja, leva muita gente. Porque ele não estava discipulando para ele. Ele não estava discipulando para Jesus, ele estava discipulando para ele. Eita, isso é muito forte. Então nós precisamos de discipuladores confiáveis. Resumindo o tópico 1, trabalhar em equipe faz o quê? Gera discipuladores saudáveis, gera discipuladores produtivos e gera discipuladores confiáveis. Está vendo como é que quando a gente estuda metodicamente, organizadamente, fica bonita, a revista fica gostosa, não fica? Deixa eu te dar uma dica interativa de hoje. Da tópico 1. Divida a aula em grupos pequenos e peça que discutam situações em que o trabalho em equipe é crucial e compartilhem as conclusões da aula. Por exemplo, 3 aqui, 4, 3 separou e peça assim, olha, vocês vão trabalhar em equipe e vão dar exemplos de trabalhos que são feitos em equipe. Ok? E aí depois vamos compartilhar isso aí. Qual um tipo de trabalho que é feito em equipe? E deixa que eles falem, não diga. Eles deverão dizer futebol, vôlei, jogos, porque são jogos que você precisa de equipe.
E aí você compartilha com eles, trabalha, é mesmo, irmão, pois é. Então, conforme o futebol também é uma equipe. Se não for trabalhando todo mundo junto para o objetivo de fazer o gol, né? Mas todo mundo é importante. Todo mundo é importante. O técnico, o roupeiro, os preparadores físicos. E a equipe não é só os 12 que jogam, não. Os equipe é todos, né? Tá vendo? Trabalho em equipe. Eu vou dar um exemplo aqui meu. Ó. Por exemplo, o canal Boa Semente é um trabalho em equipe. Se eu for falar o número de pessoas voluntárias que trabalham com a gente, você só vê aqui o vídeo aqui, o bonitão aqui, cada vez melhor, né? Bonitão, negão, bonitão aqui, você vê aqui no vídeo todo dia, todo domingo você me vê aqui, você não sabe quem está por trás, quem me ajuda, quem está no grupo de Zap, faz questionário, faz plano de aula, faz slide, não é para mim não, porque é compartilhado para todo mundo, a obra não é minha, é a obra é de Deus, mas você não vê, mas é um trabalho em equipe. Quem fica postando lá no grupo, quem atende você lá, é uma equipe. Você só vê o pastor Júlio, mas tem uma equipe por trás. Então isso é um exemplo aí, né, que eu dei, né, que, na hora aqui, para você entender que o trabalho da equipe é importante. Quando a pessoa quer fazer tudo sozinho, fica aquele negócio engessado, fica aquele negócio trancado, aquele negócio feio, aquele negócio, né, automático ou não automático, isso não é legal. Bom, vamos lá para o tópico 2. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. 2. Apacentar o rebanho. Pedro foi chamado por Jesus para uma tarefa muito especial, apacentar suas ovelhas. João 21:16, aquela passagem, né? Pedro, tu me amas, né? Apacenta minhas ovelhas. Apacentar no grego é poimano, uma expressão usada para indicar cuidado, provisão, conduzir e guardar. E deixa eu te dar uma dica aqui desde já, para você pegar, ó. Que você quiser sintetizar, coloca no seu quadro, se tiver quadro, ou faz um cartaz bem bacana com as frases seguintes, ó, que aqui ele sintetizou pra gente, ó, dever discipulado nos outros aqui, cuidado, provisão, condução e guardar. É isso que o pastor faz, é isso que o líder faz, é isso que a gente tem que fazer. Provisão é dar alimento, é dar água. Você lembra do Salmo 23? Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Conduzir, guia-me, ok? Guardar, colocar no aprisco. O dever de um bom discípulo de Cristo, que exerce autoridade sobre os outros, é promover o bem-estar físico e espiritual de todos aqueles que estão submissos à sua autoridade. Então aqui ele colocou, não é só para pastor, é eu também como discípulo que tomo conta de alguém, ou seja, professor, um pai, um líder. Todos nós somos pastores, então somos discípulos e ao mesmo tempo discipuladores. Então quando Deus coloca debaixo da nossa autoridade alguém, nós temos que ter esse cuidado. De quê, pastor? Dever de conduzir, prover, conduzir e guardar. Diótrefes não agia assim. Ele agia como um mau discípulo que cuidava de si mesmo. O que Deus condena, Ezequiel 34:2, não dá tempo da gente ler, mas vê aí. Em vez de cuidar das ovelhas voluntariamente com ânimo, 1 Pedro 5:2, como Pedro ensina. Então a gente já viu lá no começo, né, o que é apacentar. Nesse tópico, então, você vai explorar 1 Pedro 5, que a gente leu bem no começo, discutindo o papel do discipulador como um pastor cuidadoso. Enfatize a responsabilidade de guiar, proteger e alimentar o rebanho, usando ilustrações relacionadas à vida cotidiana. Eu só vou falar uma coisinha interessante aqui mais sobre o tópico 2. É importante você pensar. Quando você fala em alimentar, isso é muito importante, porque às vezes, o que o pastor fazia? Ele levava até o campo verdejante. Ele não dava comida na boca. E outra coisa, ele não produzia a comida, ele conduzia até a comida. Esse é o papel do pastor. Não é dar comida na boca de ninguém, no sentido de que você tem que... eu sou pastor e eu não sou pregador. Tem problema? Bom, eu não preciso ser pregador para ser pastor. Eu posso trazer um pregador. Ok? Eu estou trazendo alimento. Estou trazendo um estudo. Eu sou um pregador, bom pastor mas um bom pregador. Não sou discipulador. Então eu trago quem ensina. Para a minha igreja. Para o meu grupo. Agora preciso de música. Eu não tenho. Então eu trago quem canta. Então por isso que é uma equipe. Por isso que eu não tenho todos os dons. Para que o corpo possa crescer. Então eu conduzo a alimentação. Eu ofereço a alimentação. Eu não preciso ser o multiuso, não. Eu preciso só conduzir e dizer onde é que tem alimentação saudável.
para que as minhas ovelhas, para que meus liderados não se alimentem com a comida estragada. Porque se você não der alimento, eles vão se alimentar em algum lugar. Não pense você que se você vai, não vou ministrar porque vai estar, o povo está sendo ministrado por alguém. Alguém está ministrando sobre eles. Não pode ter certeza, ele está influenciando mesmo de uma forma. Então é melhor que você faça isso, ou melhor que você conduza isso, ou melhor que você traga alguém para fazer isso. E preste atenção, não para a manipulação daquele povo, mas para o crescimento daquelas pessoas. Crescimento individual do rebanho. Não para você, mas para eles crescerem. Para eles amadurecerem a ponto de não serem mais dependentes de você, a ponto de que, por exemplo, líder, eu posso fazer isso, líder, eu posso usar aquilo, líder, eu posso... Nós não fomos chamados para isso. Nós estamos chamados para criar, para dar o leite racional, para conduzir o povo até que eles alcancem a própria maturidade, sem que eles precisem de alguém para dizer o que eles têm que fazer. E é isso que o povo quer. Lembra do que eu falei lá, que o pastor não dá a comida na boca, né, das 100 ovelhas lá? O povo quer alguém que fale assim, não pode, faz aqui, alguém que impõe as coisas. E quando você não impõe, o povo vai embora. Não, você tem que crescer, tem que dar maturidade para que eles próprios consigam distinguir. Opa, essa é a voz do bom pastor. Não, essa não é. Não, isso aqui na internet não está legal. Não, esse estudo aí não tem nada a ver com o pastor fala na igreja. Não quero. Por quê? Porque ele já adquiriu a maturidade. Então, nesse tópico 2, discuta o papel do discipulador como pastor do rebanho. E use João 21, 15 ao 17, né? Aquela palavra, se der tempo, e vê como Jesus instruiu a Pedro a apacentar suas ovelhas. E explique que apacentar envolve cuidar, alimentar e proteger o rebanho. Agora, vamos entrar aqui nos tópicos, dois subtópicos. Como apacentar esse rebanho? Aí ele vai dizendo pra gente, 2.1, ser cuidadoso. Paulo tinha a ordem de Jesus em seu coração e doutrinou os demais discípulos que exerciam cuidado e direcionamento às ovelhas de Cristo. É dever daqueles que estão nesta função exercer o seu chamado com um compromisso de alimentar, proteger, guardar e defender e ensinar. E aí vem João 10:11, né, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como exemplo, ter o amor e zelo essencial é importante para Deus, ou seja, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas é justamente isso, é cuidar, alimentar, esse pastor, né, que ele está em mente aqui, lá daquela época, ele se arriscava, por isso que é o bom pastor da vida, porque ele se arriscava, se chegasse um lobo, ele enfrentava, se chegava um animal, ele enfrentava, ele não deixava que as suas ovelhas se perdessem, então ele arriscava a sua vida assim. Aqueles que não tinham a responsabilidade sobre aquele rebanho, eles fugiam. Vou embora, chegou um lobo aqui, eu não vou enfrentar nada, chegou um leão aqui querendo pegar minha ovelhinha, não vou enfacarar nada, irmão. Vou meter o pé. Aí esses não eram os verdadeiros pastores. Eles eram simplesmente ladrões salteadores, aqueles mercenários. O que é um mercenário? Aquele que recebe para fazer alguma coisa, mas ele não tem comprometimento, ele não tem vínculo, ele não tem amor por aquilo que está fazendo. E esse é o problema. Então, número 1, ser cuidadoso. Cuidar, né? Cuidar. E aí é que está também o problema, né? Que muita gente não quer ser cuidado. Aí eu falei no começo sobre isso, muita gente não quer ser cuidado, que nada, ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu. Mas continue fazendo o teu trabalho. Fale, não te cales. Fale e não te cales, que é casa rebelde, quer ouça, quer não ouça, seja cuidado. Oriente, instrua, mesmo que a pessoa não quiser, se ela não quiser aceitar, é aquele negócio que eu falei com você, com ela e Deus. 2.2, ser voluntário. Então, como que a gente apacenta o rebanho? Primeiro, sendo cuidadoso. Segundo, ser voluntário. Ainda que tenha recebido o chamado de Deus para o ministério, o discípulo de Cristo precisa agir com voluntariedade. Que eu já falei aqui, né? Você não é obrigado a fazer nada. Paulo mostra que Jesus se entregou voluntariamente. Vocês nem ler Gálatas 1:4. A vontade é uma atitude muito importante para Deus. Deus vê o coração. Lembra que a gente estudou? A vontade de fazer. Porque mostra a capacidade de escolha ou não de algo. Jesus escolheu ser bom pastor. João 10:11. O desejo de Gaio e Demétrio era serem cooperadores que na verdade, para que os propósitos espirituais fossem alcançados. Aí eu grifei. Deus respeita a vontade humana, mas deseja que vivamos segundo a sua vontade, boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. Eu não sei porque hoje os crentes cismaram de se meter na vida dos outros. Ele fica tomando conta da vida do outro, do ímpio. Não, que pode isso, que não pode aquilo, que a Bíblia diz isso, que a Bíblia não diz aquilo. Filho, meu Deus, isso é pela fé.
Isso não é você que tem que impor, não é você que tem que dizer para a sociedade o que tem que fazer. Deus, aí tem uma frase que eu estava estudando ontem a Bíblia, uma frase muito importante que eu aprendi com o meu discipulador, que diz o seguinte: Deus deu a chave do céu para Pedro, mas não deu a chave do inferno para ninguém. Você não tem a chave do inferno, não é você que diz quem vai para o inferno. Não é você que diz quem vai para o céu. Não cabe a nós fazermos isso. As pessoas são dotadas de vontade. Se Deus respeitou a vontade de Eva e de Adão, por que você não respeita a vontade do teu irmão ou da pessoa, seja quem for? Respeite, porque é voluntário. Não quer fazer, não faça. Não quer servir a Deus, não sirva. Não quer adorar, não adore, porque isso não é visível, é voluntariado. Deus trabalha com a voluntariedade de coração, porque Deus vê o coração, não a ação. Deus vê o coração, comente, Deus vê o coração e não a Deus vê a intenção e não a ação. Comente aí. Deus vê a intenção e não o coração. Às vezes você não quer fazer. No Antigo Testamento, Deus te julgava, a lei julgava, a lei julgava não pelo que você desejava, mas pelo que você fazia. Portanto, lá nos 10 Testamentos está: não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não farás, não farás, não farás, não farás. Se você tinha o desejo no coração, mas você não fazia, está tudo certo. Porque a lei te julgava pela ação. Mas no Novo Testamento, vem comigo, sementinha. No Novo Testamento, Jesus vai aumentar o rigor. Por isso que a graça é mais rigorosa que a lei. A graça não é frouxa, não. A graça é mais rigorosa com a lei, porque Jesus vai dizer: olha, agora vocês vão ser julgados não pelo que você faz, mas pelo que você pensa, pela sua vontade. Portanto, se olhares para uma mulher com um olhar impuro, já cobiçou, já pecou no seu coração, porque Deus não te julga pelo ato, Deus te julga pelo teu pensamento. Portanto, Deus está mais preocupado não com o que você faz, mas com o que você pensa, não do que você faz, mas pela sua vontade. De maneira que quando eu quero fazer o bem, Deus já está me abençoando. Deus está me abençoando. Ah, irmão, eu queria ir na igreja tal dia, mas não pude. Aconteceu um problema. Deus, fica tranquilo, Deus já te abençoou. Só de você querer, Deus já te abençoou. Mas por outro lado, quando você queria dar um pescotapa em alguém, dar uma voadora, Deus já te castigou ali, você já pecou no seu coração. Ah, mas eu não pratiquei. Não, no seu coração você já praticou, porque Deus vê a intenção e não a ação. A ação, no Novo Testamento, é uma consequência da intenção. Portanto, Jesus disse: tudo que tiver guardar o coração, porque é dele que procede a saída da vida e da morte. Então, aqui é importante a gente entender, deixar que as pessoas sejam voluntárias, façam de voluntariedade. Não porque são obrigados, não porque alguém mandou, não porque se você faz isso, você é um péssimo. Lembra lá do que eu falei, né, para a gente trabalhar? Você está sendo um péssimo obreiro, um péssimo trabalhador, porque está enterrando o seu talento, está fazendo só o que o seu mestre manda. Você tem que fazer mais, tem que ir mais, o teu coração. 2.3. Ter ânimo. Caráter de Diótrefes o impedia de ser um verdadeiro discípulo, pronto a entender os anseios do rebanho. O ânimo é frequentemente evocado por Deus a homens para deixá-los prontos a cumprir sua tarefa. Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Jesus também exortou seus discípulos para que tivessem ânimo. João 16:33. Vamos ler João 16:33, que eu gosto muito dessa passagem, mas eu quero ler falar de qual não para não errar. Eu quero ler aqui com vocês. João 16:33. E eu fui para João 15. Peraí, gente. Às vezes dá um negocinho aqui. João 16. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Então temos que ter ânimo. Anima, irmão. Né? Anima. Estar animado é estar confiante de que as coisas acontecerão, ainda que não sejam fáceis. Filipenses 1,14. Ou quanto a Bíblia a gente está lendo hoje, em Filipenses 1,14. Se eu não souber nada, pelo menos Bíblia, eu vou saber. Filipenses. Não sumiu não, tá aqui, tá? Antes que você murmure aí, Filipenses. Eu tô lendo até pensamento, tá? Aqui, pastor, o senhor... Outro dia,
Eu falei assim, eu vou bater palma para você acordar. E você tá até dormindo mesmo. Assim, eu não sei. Filipenses 1,14. 1,14, eu não sei como é que é, meu povo. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar as palavras mais confiantes sem temor. Ou seja, a prisão de Paulo animou alguém. Olha aí que interessante. Então, e o que é ânimo, né? Vamos aprofundar aqui, para você que está professor. Ânimo vem da palavra grega, significa cheio de Deus. Aí, ó, entusiasmo, cheio de Deus, né? Ânimo vem de alma, ânima, de animação. Animação, quando você está cheio de algo, está dentro de você. Quem está cheio de Deus tem bom ânimo. Jesus estava prestes a ser crucificado e sabia que a dúvida e o medo chegariam ao coração dos discípulos, que precisavam estar animados para continuar a obra. Gaio tinha um ânimo em servir e transmitia isso àqueles que precisavam acolher. Então, quais são as 3 características? Resumindo o tópico 3, para apacentar o rebanho. Primeiro, você tem que ser cuidadoso. Segundo, você tem que ser voluntário. E terceiro, ter ânimo. Se você não tiver essas características, você não pode ser aí, né, não será um discipulador ou um líder ou alguém que Deus chamou para o trabalho, para a obra de Deus. Vamos dar agora a dica desse tópico para você trabalhar? Apresente situações comuns na vida dos discípulos e peça aos alunos em grupos elaborem maneiras de apacentar nessas situações de acordo com os princípios bíblicos. Por exemplo, eu quero que você nessa parte, você pode pegar situações da vida de Jesus em que ele fazia isso, cuidava, alimentava e protegia. Cuidava, alimentava e protegia. Pega alguns versículos importantes, você bota aqui, Jesus está cuidando, alimentando ou protegendo. E aí você vai selecionando para ver Jesus, exemplo, como o sumo pastor. Ok? Quando, por exemplo, ele está multiplicando o pão, ele está cuidando, está alimentando, está protegendo. Quando Jesus está libertando o gadareno, ele está cuidando, alimentando, está protegendo. Quando Jesus está multiplicando os pães, quando Jesus está andando sobre as águas, quando Jesus está curando aquela mulher do fluxo de sangue, está cuidando, alimentando, protegendo? Está cuidando. Não, aqui Jesus está alimentando. Não, aqui Jesus está protegendo. E aí você vai ter uma dinâmica muito legal na sua classe. Tópico de número 3. Cuidado, a conduta... Opa, peraí. Virou aqui, irmão, virou. Meu Deus do céu. 3. Agora é o forte. Servir de exemplo. Um discípulo dominado pelo sentimento de insegurança não é um bom exemplo. Diótrefes escondia sua fraqueza agindo com forte domínio sobre os irmãos daquela igreja local. Então a insegurança faz você ser uma pessoa dominadora, possessiva. Para ser bom exemplo, um bom discipulador tem que cumprir os critérios elencados pelo apóstolo Paulo, entre os quais cuidado, vontade e ânimo, que a gente viu no tópico passado, né? No tópico 2. Aí vamos ler agora nesse tópico 3. Qual é a minha dica, né, para você? Aborde a importância do discipulador ser um exemplo vivo. Tá? Utilize textos de 1 Timóteo 4,2, Filipenses 3,17 para mostrar como exemplo de influência pessoal dos discípulos, incentive os alunos a compartilharem suas próprias experiências de quando foram impactados pelo exemplo de alguém. Então fala assim, João, me diz aí, quero que vocês pensem aí sobre um exemplo que você teve na vida que te impactou. Aí João falou assim, meu pai foi um exemplo na minha vida. Ou tu vai falar assim, não, eu tive um professor na 4ª série que foi um exemplo. Não, eu tive um pastor, entendeu? E aí você vai pegar isso, tá vendo? Assim como essas pessoas impactaram vocês podem impactar também outras pessoas através da sua vida de exemplo. Impactar outros, né? Discuta maneiras práticas pelas quais um discipuladores podem ser exemplo para os outros em palavra, conduta, amor, espírito, fé e pureza. Vamos lá agora no tópico 3.1, ser livre de ganância. O termo ganância no original grego significa avidez pelo lucro legítimo. O caráter de Diótrefes estava contaminado por sua fraqueza, sede de poder, egoísmo, maldade, rebeldia e por aí vai. Ele queria tirar proveito da obra de Deus, colocando-se como prioridade em tudo. Agindo contrariamente ao Senhor Jesus, ensinou de que quem quer ser o primeiro deve ser o último. Eita! Pedro exorta aqueles que são chamados para servir na igreja a se protegerem contra todo tipo de ganância e egoísmo.
Essa foi a marca ministerial de Judas, que levou a perder seu ministério e sua própria vida. Eu sabia que eu tinha lido Judas em algum lugar. Mateus 27, 5. Ai do Judas. Então a primeira coisa que você tem que ser é livre de ganância, para ser exemplo, né? Livre de ganância, ou seja, você queria as coisas por lucro. Eu estou fazendo isso, mas quero ganhar aquilo. Eu estou fazendo isso para ser promovido a tal cargo. Eu quero fazer isso para ser visto por alguém. Não tenha ganância. 3.2. Prestar contas. Diótrefes não prestava conta de seu ministério a seu líder, o apóstolo João. Tem gente que fala assim, não, meu negócio é com Deus, né? Meu negócio é com Deus, quero saber do homem não. Cuidado com esse povo. Aliás, nem o recebia. Ele tinha um espírito independente, esquecendo-se de que o reino de Deus funciona sob o princípio de hierarquia. Vamos lá ler hierarquia, que isso é muito importante. Tito, capítulo de número 3:1, né? 3:1. Admoesta-vos a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Principado e potestade são governos aqui, são lideranças. Esteja sujeito. Todo mundo tem que estar sujeito a alguém. Ninguém é independente. Se alguém aparecer, não devo satisfação a ninguém, ou quero ir para um lugar que isso não é uma característica de um bom líder. Prestar conta. Ele tinha um espírito independente, esquecendo-se que o reino de Deus funciona sob o princípio de hierarquia. Quem viola a hierarquia viola a disciplina igualmente exigida por Deus. Ou seja, se eu não, aquilo que eu falei lá no tópico 1, se eu recebo uma ordem aqui embaixo eu faço diferente, eu estou quebrando a minha hierarquia. Diótrefes queria reconhecer e honrar aquele que estava presidindo sobre ele. Deus designou líderes para a igreja e líderes sobre líderes, que devem ser respeitados. Isso é muito importante. 3.3. Receber a coroa de glória. Há recompensa para os verdadeiros discípulos que prestam seus chamados. Pedro encerra sua palavra dizendo, e quando aparecer o sumo pastor, lembra que a gente aprendeu quem é o sumo pastor, toda essa metáfora das ovelhas, das 100 ovelhas, o cuidado, a fidelidade, o espírito voluntário, no exercício do ministério cristão e o sincero interesse em ser uma influência saudável, edificante aos que estão diante de nós, passam despercebidos pelo sumo pastor. Desculpe, não passam desapercebidos pelo sumo pastor. E então, quando Cristo se manifestar, haverá recompensa pelos esforços em benefício do rebanho de Deus. Este cuidado com as vidas que pertencem ao Senhor nos remete a Mateus 24, 25 a 31. A parábola que trata do servo que é constituído pelo seu senhor para cuidar dos conservos. Eis que o Senhor saiu para vigiar e chamou alguém para tomar conta. É preciso sermos servos fiéis e prudentes, porque breve o Senhor voltará. E aqui está a parábola dos talentos, Mateus 24, 45 e 51, que eu falei para vocês, que é importante você trazer isso, essa palavra, porque o Senhor que foi é aquele que voltará. E uma vez voltando, vai dar a recompensa a cada um. Como diz em Apocalipse, eis que o meu galardão está comigo, e darei a cada um segundo o quê? Segundo as suas obras. Vamos dar uma lidinha em Mateus, para a gente encerrar. Mateus, São Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 45, e só... Quem, pois, é o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, porém aquele mau servo disser consigo, meu Senhor não vem nada, e começar a espancar, ou seja, cuidar mal daqueles que estão debaixo da sua autoridade, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo em um dia em que não espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus, nos livre disso. Nesse tópico, eu quero chamar a atenção de você, que você pode fazer testemunhos, trazer testemunhos, incentive os alunos a compartilhar testemunhos, como eu falei no começo, exemplos de pessoas que impactaram você necessariamente. Compartilhe testemunhos de pessoas que foram influenciadas, de lideranças que foram influenciadas. E se você ficou comigo até agora, olha uma dica maravilhosa aí que está da igreja aqui pertinho, aqui em Campo Grande, a de Vila Nova. Olha só que dica legal.
Bom, irmãos do canal Boa Semente, eu estou aqui na Igreja Assembleia de Deus Vila Nova, aqui, pastor Daniel, que é a missionária Jarilda, Campo Grande, pastor Daniel. E eu quero mostrar aqui para vocês uma dica interessante da EBD que eles fizeram aqui. A biblioteca da EBD, mostra aqui pra gente. Acho que os livros são colocados aqui, eles vendem R$5 cada um, ou aquela. Tá aí uma dica especial para você poder arrecadar dinheiro para sua EBD, fica aqui exposto e fica direto, fica de manhã e na hora do culto também. Estou pregando aqui à noite, mas eles ficam aqui direto. Aí, você pode pagar no Pix, fica aí essa ideia para você que é superintendente, professor, que arrecadar recursos para a EBD. Aí, segue a dica. E aí, gostou? Então, implementem na sua escola, tenho certeza que vai ser bênção. Aí, uma dica de ouro aí para você. Conclusão: precisamos ser servos fiéis e prudentes no exercício do ministério, tendo cuidado para não agirmos com ganância e como dominadores dos demais irmãos, pois o Senhor da igreja não está indiferente em relação às ações e motivações para com o seu rebanho, pois breve Jesus voltará. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz! Cristo.